Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gi Eu sou a Mandy. E eu sou a Dani. e esse é mais um episódio do Projeto Storyart. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da pré-história. Então, a gente vai falar o que é a pré-história, sobre a cronologia da pré-história, a diferença entre arqueologia e paleontologia e até algumas recomendações sobre esse assunto. Mas eu acho que é importante a gente começar falando sobre esse termo, pré-história. Então, gente, começamos o quê? Já problematizando os termos, porque, né, em história, em arte, a gente faz isso, a gente problematiza as coisas que aparentemente são muito simples. Então, o que acontece, né? O que se convencionou a chamar de pré-história? Seria, então, esse processo, né, toda essa história humana antes da invenção da escrita. Que os estudiosos, né, os arqueólogos, os historiadores, acreditam que tenha acontecido por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Só que o que acontece, né? Se convencionou chamar de pré-história justamente porque os historiadores da época, do século XIX, que cunharam esse termo, eles acreditavam que realmente a história da humanidade começaria com a invenção da escrita. Porque para eles, eles tinham essa relevância da escrita era muito forte, porque eles usavam os documentos escritos como fontes históricas. Então, para eles, não fazia muito sentido você pegar uma imagem como fonte histórica, uma história oral, alguma fonte oral, uma música, uma peça de teatro como fonte histórica. Eles utilizavam os documentos escritos, então por isso que a escrita era tão importante, por isso que eles falaram, não, meu, começou a escrita, então realmente agora é a história mesmo. Só que o que acontece? A gente vai mudando, né? Os historiadores eles foram transformando as suas ideias, foram levantadas novas teorias, e hoje a gente acredita que esse já não é um termo muito adequado para a gente falar. Justamente porque, se a gente for pensar em pré-história, então seria que nesse sentido não existiria a história. Né? Não, nesse período antes da invenção da escrita, não existiria a história. E o que acontece? Não necessariamente todos os povos da humanidade, todas as populações humanas que algum dia existiram nesta terra, usaram a questão da escrita, né, como forma de manifestação. Não é que essas pessoas não tinham cultura e não tinham história por não terem a escrita ali, gráfica, como a gente entende hoje. Ou então como ela foi inventada ali durante a Mesopotâmia, ali, né, naquele período que seria aproximadamente por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Essas populações, elas continuam tendo história mesmo não tendo escrita, continuam tendo suas culturas, as suas diferenças culturais, mesmo não tendo escrita. Então, por isso que a gente evita falar nesse termo pré-história, porque dá uma dimensão de que esses povos seriam, então, sem história, seriam povos primitivos, e aí a gente cria, né, certos estereótipos, certos preconceitos em relação a povos indígenas, povos africanos, enfim, uma diversidade de povos, assim, que não necessariamente seguem aquele modelo europeu certinho da sociedade que a gente está meio que acostumado, porque a nossa sociedade funciona assim. Então, é importante a gente salientar isso, que a gente pode usar o termo, mas sempre com esse filtro, né, esse olhar crítico. E também falando um pouquinho sobre a invenção da escrita, a gente também tem que entender, né, a gente pode entender que ela não foi um evento assim, meu, um dia um cara tava lá e inventou a escrita. Um cara. Não foi isso que aconteceu, né? Como a gente tenta ver, tanto na história quanto na história da arte, as coisas acontecem de forma processual, né? As coisas levam um processo para que isso aconteça, que as coisas aconteçam, né? Que os eventos possam acontecer, possam ocorrer. Então, a invenção da escrita, não foi de um dia para o outro, ela não foi consequência de uma só única pessoa ou uma única sociedade. Foi uma das hipóteses, né, que nós defendemos hoje, porque também nós não temos acesso completo ao que aconteceu, afinal, é um período muito antigo, né, 4.000 anos antes de Cristo. A gente está em 2021, tem mais, né, de 6.000 anos. Então, o que que a gente acredita, né? Os historiadores mais especialistas nesses assuntos, eles acreditam que a escrita ela surgiu, né, conforme um processo durante muito tempo, né, um longo período, e também
por diversas sociedades que poderiam ser ao mesmo tempo. Então, numa determinada região, podia estar surgindo ali um tipo de escrita, numa outra região podia estar surgindo também um outro tipo, né, uma outra forma de se comunicar. Então, o que acontece? Justamente a escrita surgiu por conta dessa necessidade das sociedades registrarem as informações e se comunicarem sem ser somente pela fala, né, pela linguagem oral. Então, conforme a sociedade foi se complexificando, né, foram criando novas comunidades, as populações foram crescendo, então a escrita ela, né, ela surgiu, né, em diferentes sociedades e o que a gente, né, entende que seria mais ali na região da Mesopotâmia, ali no Antigo Oriente Próximo, que é o que a gente também estuda um pouquinho na escola, né? A gente fala realmente sobre essa questão do surgimento do Estado, do surgimento da escrita, e como que essa escrita, ela também coexistia com a fala, né? Não é que é igual nos dias de hoje, a gente escreve, a gente fala, a gente se comunica de diferentes maneiras. Naquele contexto do surgimento da escrita também. Então, claro, começou a se valorizar mais a escrita, mas não necessariamente só começou a se usar a escrita como registro, ou então, a fala perdeu o seu valor. Não, isso não. A gente tem que entender, né, que as coisas são mais complexas, que elas não são tão simples, e que a gente, né, precisa levar em conta, precisa levar em consideração quando a gente for falar sobre a invenção da escrita, sobre esse termo da pré-história. Enfim, sobre essas questões que, querendo ou não, também estão no nosso dia a dia e estão em várias produções aí contemporâneas que a gente vai falar mais pra frente. Gente, como a Dani falou, a história ela acontece ao longo de um processo, não é uma coisa que assim tem uma fase, termina no outro dia já é outra fase. É uma coisa que vai se transformando ao longo do tempo. Mas quando a gente vai estudar um determinado período, costuma-se dividir ele em fases para ter uma compreensão melhor do que a gente está falando. E como a gente está pensando numa ideia de estudo para o vestibular, são convencionadas 3 fases em que são divididas o período do que é chamado de pré-história, né, como a Dani já problematizou, e que são as fases do Paleolítico, que é convencionalmente chamado de Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida, né, e Idade dos Metais. E daí a gente vai falar um pouquinho melhor dessas divisões, porque geralmente é como é cobrado isso nas provas. Então, gente, o primeiro período que a gente tem, que se chama Paleolítico, ele é um período que a gente pode até considerar como o mais longo da pré-história. Então, é quando a gente tem o aparecimento da humanidade até mais ou menos os 8.000 anos antes de Cristo, né? A gente tem que pensar que é tudo são hipóteses, a gente não sabe ao certo os anos certinho. E nesse período, né, na Idade da Pedra Lascada, a gente sabe que os homens eram nômades, então eles viviam naqueles grupinhos e se deslocando constantemente para buscar comida, para ficar em lugares mais seguros e que tivessem uma certa possibilidade de ter essa fonte de sobrevivência. Então, a caça, a pesca e a coleta de frutos e raízes. E aí a gente tem um outro período que muitas pessoas acabam esquecendo ele do rolê e não comentam muito, que é o período mesolítico. Porque é um pouco estranho a gente falar que do Paleolítico já foi para o Neolítico, que tem essas características tão marcantes, e achar que o homem ele estava paleolítico e aí um belo dia ele acordou e falou: agora eu não serei mais nômade, vou ser neolítico. Não, não é assim que funciona. Então, a gente tem um período que fica no meio do caminho entre o paleolítico e o neolítico, que se chama mesolítico. É um período que não tem nenhuma característica tão marcante, ele é um período mais de transição, mas é importante saber porque realmente não foi de uma hora para outra, teve todo um processo de adaptação. E aí, já entrando nesse segundo bloco, que é o neolítico,
o homem ele alcança um importante grau de estabilidade. Então, ele deixa de ser nômade e passa a ser um homem sedentário. Ele fica em lugares mais fixos, ele não precisa se mudar constantemente, a busca de alimento, a busca de formas de sobreviver. E aí ele tem um momento que a gente pode chamar até de revolução do Neolítico ou revolução agrícola pastoril, porque é nesse momento que a gente vê uma possibilidade de cultivo de alimentos e a domesticação de animais. Então é nessa época, mais ou menos, que a gente acaba pensando no surgimento da agricultura na pré-história. E o último períodozinho que a gente divide é a Idade dos Metais. Então ele é considerado meio que o ciclo final do Neolítico. Se desdobra até o nascimento da escrita, por volta mais ou menos dos 4.000 anos antes de Cristo. E esse período, ele acaba sendo marcado pelo avanço na metalurgia. Então, tem algumas técnicas de fundição que acabam surgindo nesse período. E aí, os metais, eles vão substituindo os usos das pedras e das madeiras, né? Então, a gente pensa que no Paleolítico, a pedra ela é lascada. Aí, depois, no Neolítico, a pedra ela é polida. E aí, quando a gente chega na Idade dos Metais, não há mais o uso das pedras, e sim dos metais. E o primeiro metal, uma curiosidade muito bacana, foi o cobre. Depois foi o estanho. E aí, mais tarde, que a mistura dos dois daria origem ao bronze, que é um dos metais mais resistentes e usado até como matéria-prima para construção de armas e de ferramentas de plantio. Então, gente, agora que a gente, né, viu um pouquinho agora dos períodos, né, que a gente se convencionou a se tratar da pré-história, a gente pode interligar esses períodos com também certas manifestações da arte que a gente denomina de arte pré-histórica ou então a arte rupestre. Esse tipo de arte, ela era produzida, né, a partir da utilização de resíduos vegetais, sangue, carvão, argila, terra ou excrementos humanos para fazer impressões nas pedras, paredes de cavernas, enfim, lugares que são de difícil acesso, né? Então eles são muito importantes justamente para a gente ter esse registro, né, de antigas formas de expressão, né, artística da humanidade, mas elas também precisam ser preservadas justamente por serem vestígios muito antigos, né, serem registros muito antigos, e também em lugares de difícil acesso, por isso que a gente precisa sempre se atentar e preservar esse patrimônio. Bom, gente, e pensando nessas divisões, né, como a gente já tinha dito, a arte também ela é dividida nesses períodos, né? E a principal característica da pintura da Idade da Pedra Lascada é o naturalismo, porque eles pintavam os animais do modo como eles viam, da perspectiva deles, produzindo pinturas a partir da reprodução do que eles viam na natureza, como a visão deles captava. Então, os artistas do Paleolítico, eles realizavam não só pinturas, mas trabalhos escultóricos também. E tanto na pintura quanto na escultura, nota-se a ausência de figuras masculinas. Então, tem a predominância de figuras femininas. E as características dessas figuras eram a cabeça surgindo com o prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventre saltado e grandes nádegas. E uma figura que se destaca nessas representações é a escultura da Vênus de Willendorf. E essas estatuetas de Vênus, elas são representações de mulheres do Paleolítico e elas foram encontradas espalhadas pela Europa e pela Eurásia. E mais de 200 dessas estatuetas foram descobertas e são datadas entre 38.000 a 14.000 anos atrás. E a maioria delas foi recuperada de cerca de 26.000 a 21.000 anos atrás. E elas são consideradas também ídolos de culto da fertilidade, sexualidade
beleza e maternidade. E depois da arte paleolítica, a gente vai tendo algumas inovações na arte rupestre. Então, a gente pode perceber essas inovações pelos registros da vida cotidiana dos habitantes, porque a figura humana passou a ser o tema principal, né? Antes eram os animais, e aí agora a gente começa a ver muito mais as figuras humanas. E os traços das figuras representadas, elas sugeriam um certo movimento e agilidade, como, por exemplo, a representação de pessoas dançando ou caçando. E o cultivo da terra e a manutenção das manadas, ela ocasiona um aumento rápido da população e o desenvolvimento das famílias e da divisão do trabalho. Então começa a surgir a técnica de tecer panos e de construir as primeiras moradias nesse período. E aí, além de desenhos e pinturas, a gente pode ver que o artista do período neolítico, ele produzia cerâmicas que revelavam uma preocupação com a beleza, e não apenas com a utilidade da cerâmica, né, do objeto. Então, eles descobriram o fogo através do atrito e o trabalho com os metais. E aí, essas técnicas, elas acabaram causando um forte reflexo na arte. E os próprios temas da arte, eles mudam. Algumas práticas, algumas vivências que eles tinham na época. Também, como consequência, a gente pode ver um estilo mais simplificado e mais geometrizante, sinais e figuras que mais sugerem do que reproduzem, como era antes com os animais. E uma curiosidade muito legal que eu lembro de ter visto numa aula, por que que eles desenhavam, né? E aí tem gente que defende que era por uma questão de registro, mas tem gente que defende pela questão de uma idealização, de ao desenhar animais e ao desenhar certos bichos, seria uma forma de idealização do que eles gostariam de caçar, do que eles gostariam de. Porque a gente começa a ver as representações das vidas coletivas, então a gente começa a ver um certo cotidiano ter. Então é uma curiosidade bem legal pensar a motivação dos desenhos e como que eram feitas essas manifestações. Bom, gente, depois da gente discutir um pouquinho sobre esses períodos da pré-história, a gente vai pensar como que essas informações chegam para a gente. Qual é a ciência que estuda essa época, né? Justamente da arqueologia e da paleontologia. E para poder estudar esse período da história, a gente tem o que são chamados os sítios arqueológicos, que eles são locais em que uma grande quantidade de matéria-prima da arqueologia e da paleontologia é encontrada. Então, o sítio paleontológico é onde a gente encontra os fósseis e outras matérias, animais e vegetais. E o sítio arqueológico, ele já é voltado para artefatos que apontam para a existência de povos antigos. Então, ele é voltado para estudar a humanidade, né? Alguns deles estão a céu aberto e outros estão encobertos por terra ou por vegetação metros abaixo do solo. É importante a gente saber que os sítios arqueológicos eles são considerados patrimônios e que eles estão espalhados ao redor do país. Inclusive aqui na minha cidade, cidade de Guarulhos, a gente tem um sítio arqueológico que é da época da lavagem do ouro aqui da cidade. Então, esses sítios, eles não são somente do período da pré-história, eles são de outros períodos da história também. E a gente, inclusive, deixou uma lista com os principais sítios arqueológicos do país lá no nosso Instagram. Então, se você quiser dar uma olhadinha, é só correr lá depois do episódio. Então, agora a gente pode falar um pouquinho sobre o que que é a paleontologia, o que que ela estuda e o que que é a arqueologia, né? O que que ela estuda, por que que elas são diferentes. A paleontologia, ambas, né, são ciências que estão muito ligadas à questão da biologia e da história. Então, elas interconectam ali com essas outras ciências são questões bem interdisciplinares, né? Uma área vai levando a outra. Em relação à paleontologia, ela estuda todas as formas de vida animal e vegetal de períodos geológicos passados, procurando entender a história da vida na Terra. Então, em relação sobre toda a vida, digamos, mais biológica, né? Então, plantas, outros animais, outros seres vivos, focado mais nessa questão realmente da biologia.
é relacionado à paleontologia, né? Então, o paleontólogo, ele é mais relacionado realmente a essa questão da biologia das formas de vida que já existiram na Terra e como que elas se relacionam também com as formas existentes da vida na Terra atualmente. Já a arqueologia, ela estuda então os indícios e vestígios de sociedades e culturas humanas, né? Então seria a arqueologia, ela tem muito mais esse viés ligado à história humana, a essa questão que também se relaciona com a história de vida na Terra, também se relaciona com a biologia, mas ela tem um papel muito mais centrado na cultura material que sociedades do passado, né, ou sociedades do presente, elas produzem. Então, por isso que a gente fala que a arqueologia, ela estuda o tipo de fonte que a gente chama que é cultura material. São justamente, né, a cerâmica, restos de alimentos, ferramentas utilizadas, tanto na pré-história, quanto em épocas, né, posteriores, quanto também atualmente. Então, a gente vê que elas têm pontos em comum, então elas vão para pesquisas de campo, elas trabalham em sítios ou arqueológicos ou paleontólogos, paleontológicos, mas elas têm, né, pesquisas diferentes, têm focos diferentes, que são importantes, né? Ambas as ciências, né, essas duas ciências, elas são bastante importantes, justamente para a gente entender a nossa própria história, o nosso próprio presente também, como a Mandy falou, a gente saber preservar todo esse patrimônio que é nosso, que é um patrimônio que faz parte também da nossa história. Os arqueólogos e os paleontólogos do futuro vão estudar o que a gente está produzindo hoje, né, a nossa cultura material que a gente encontra hoje nas nossas sociedades atuais. Não, é engraçado pensar nessas diferenças, né, que a Dani falou, porque essas são áreas com pouca divulgação no Brasil. E o contato que a maioria das pessoas tem com esse nicho, especificamente, é muito estereotipado pela mídia. Então, quando a gente pensa em arqueologia e paleontologia, esses conceitos eles não ficam muito bem separados no imaginário coletivo, né? Tanto é que vem em mente figuras como exploradores, igual Indiana Jones, ou então o Ross de Friends, ou então o filme do Jurassic Park. E, inclusive, muita gente acha que o arqueólogo que estuda os fósseis de dinossauro, quando na verdade não é, né? Como a Dani falou. E quando eu escuto falar sobre arqueologia, eu lembro da minha primeira aula na universidade, que foi na matéria de arte antiga, quando o meu professor falou que a arqueologia ela era uma disciplina não inter, mas multidisciplinar, porque várias disciplinas estavam atuando ativamente naquele tipo de trabalho. E ele até comentou que a história da arte precisava se tornar um pouco mais assim, né, de pegar cada vez mais ativamente outras áreas do conhecimento. Inclusive, gente, eu fiquei surpresa em saber que a profissão do arqueólogo só foi regulamentada muito recentemente, foi em abril de 2018. Então, a partir disso, a gente vê como o reconhecimento da arqueologia brasileira por parte do grande público fica mais difícil. E os atuais cursos de graduação surgiram todos a partir de 2005, e o número de pós-graduação também foi crescendo a partir desse período. Então, é uma profissão bem recente, apesar dela já estar inserida há muito tempo em outros cursos, como a Dani falou, no curso de História, no curso de Geografia, de Geologia e até mesmo em História da Arte, né? Mas que há pouco tempo ganhou esse reconhecimento de uma profissão específica. E conhecer essas duas áreas e conhecer a paleontologia e a arqueologia é muito importante, porque a gente conhecendo o passado, a gente consegue compreender o presente e entender como que a gente chegou até aqui, como as próprias meninas trouxeram. É muito, é muito importante de conhecer as sociedades do passado, de a gente perceber as mudanças que a gente teve ao longo de todos esses séculos de existência de vida animal, vegetal e também da própria humanidade. E como a gente pode perceber, são áreas que não são muito valorizadas, mas que têm um grande valor patrimonial para a humanidade.
Bom, aprender sobre esse assunto é muito legal, mas também é bem bacana da gente conhecer de uma forma mais descontraída e mais animada. Então a gente vai trazer algumas recomendações de filmes e alguns canais para vocês poderem conhecer mais sobre esse assunto. E a primeira recomendação é de um filme chamado Os Croods. A animação ela é da DreamWorks, lançada em 2013, e conta a história de uma família da pré-história que acabam vivendo algumas mudanças geológicas e o que para eles é o fim do mundo, porque eles acabam perdendo o lugar que eles conheciam, que acaba sendo destruído. E aí, depois disso, os Croods, eles partem em uma aventura em busca de um novo lugar para morar, e eles são liderados por um menino muito imaginativo, que é o Guy, e ele conhece muito, ele tem conhecimento sobre o fogo até, por exemplo, e ele ajuda a eles desbravarem esse novo mundo que está por aí afora. Bom, gente, como sugestão, eu vou trazer, na verdade, duas sugestões para vocês. A primeira é o site Arqueologia e Pré-História, que é voltado para a produção de textos de divulgação científica sobre arqueologia e pré-história, como o nome já diz. E ele é mantido por uma equipe de profissionais e estudantes que realizam esse serviço de forma voluntária desde 2013. Então é bem legal vocês darem uma conferida no trabalho deles. E eles estão presentes também no Instagram e produzem conteúdos de podcast e vídeo para o YouTube. Então é bem legal o material que eles estão produzindo. E a minha segunda indicação é uma série documental que foi produzida pela Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que chama São Paulo Arqueologia. Então, eles acompanham o trabalho prático, né, dos arqueólogos em projetos pelo Estado. A gente sabe que a pesquisa de campo, propriamente, ela é um pouco difícil, né, de acontecer aqui no nosso país. Então, é muito legal a gente conseguir acompanhar de perto esses processos sem ser uma visão estereotipada pela mídia, como a gente comentou. E por último, eu vim trazer uma indicação de um site que depois virou canal no YouTube, que chama Arqueologia pelo Mundo, que ele foi fundado por uma arqueóloga do Nordeste do Brasil, né, chamada Márcia Gemili, que ela é formada em arqueologia, né, ela é bacharel em arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe. Então, tanto no site quanto no canal no YouTube, e todas as indicações a gente vai deixar aqui embaixo, né, para vocês darem uma olhada, elas trazem basicamente assim muitos temas de arqueologia egípcia, aqui no Brasil, em outros países, o que é bem interessante. Então, os vídeos dela são super informativos e bem descontraídos. E ela também traz vários temas relacionados ao próprio trabalho do arqueólogo. Então, como a gente já tinha comentado, ela procura desmistificar, né, essa visão de Indiana Jones que a gente tem, de Jurassic Park, uma visão bem, assim, infantil, né, uma coisa que a gente acaba pegando pra gente, assim, né, interagindo, mas que na verdade não necessariamente condiz com a realidade. Então ela fala que também tem muito trabalho de escrita, tem muito trabalho no laboratório, não é simplesmente só ir lá em campo e pronto, acabou o trabalho do arqueólogo. Não, tem todo um processo de leitura, de escrita, como qualquer ciência humana, né, que também tem esse trabalho em campo, mas também tem o trabalho teórico. E a gente espera que vocês gostem dessas indicações, que vocês vão buscar mais, porque nós não somos especialistas nessas áreas, a gente conseguiu estudar, conseguiu ter alguns materiais aqui, as fontes também vão estar aqui embaixo, mas é para vocês realmente procurarem essas fontes confiáveis, de profissionais que realmente são da área, para, né, se de repente vocês quiserem fazer um curso de graduação, de pós-graduação, saber mais sobre esses assuntos, é só correr lá e dar uma olhada. Então é isso, gente. A gente agradece vocês por terem escutado esse episódio. Se vocês quiserem saber mais, as fontes, como a Dani já disse, vão estar aqui na descrição do nosso podcast. E a gente também vai estar lá no Instagram, para caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram saber mais, entrem lá no nosso Instagram, @Projeto Historiarte. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.
É isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. E corre lá no Instagram que a gente vai deixar um quiz nos stories também, para a gente fazer um reforço desse material aqui que a gente apresentou. E não deixe de conferir as fontes, como as meninas falaram. Tchau, gente.